Hoje nós vamos falar de curiosidades nesse mundo da aviação que talvez você não conheça e também, na verdade, são muitos detalhes durante o voo que a gente não se dá conta, né? O que a gente quer mesmo é chegar seguro no nosso destino, não é? Então, para vocês que estão chegando agora, eu sou a Célia e aqui no canal tem bastante vídeo desse mundo de viagens, dicas, documentações, mas hoje eu resolvi falar desse vídeo sobre aviões e já deixa aqui aquele like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Eu separei aqui algumas curiosidades desse meio de transporte encantador e misterioso ao mesmo tempo. Vamos conferir? A primeira curiosidade é que tem alimentação especial para pilotos e copilotos. Você sabia que o comandante e o copiloto não podem comer a mesma refeição? Isso acontece porque caso um deles passe mal por conta da comida, o outro terá total condições de assumir o controle da aviação. Do avião. Não se pode correr o risco de passarem mal ao mesmo tempo. Já imaginou a situação? Por isso também é proibido dividir pratos. Todo cuidado é pouco. A segunda curiosidade é que pilotos não devem usar barbas. Ainda sobre pilotos, algumas companhias aéreas proíbem que eles usem barba. Isso ocorre porque durante uma situação extrema, os pilotos precisam de máscara de oxigênio para que sejam capazes de permanecer no controle da aeronave. E a máscara de oxigênio não vai se encaixar perfeitamente no rosto do comandante se ele estiver de barba. Dessa forma, ter uma barba pode atrapalhar para que mantenha a consciência e salve pessoas. A terceira é que a tripulação também sofre com os atrasos. Então, antes de você ficar bravo com a tripulação, saiba que tanto os pilotos quanto os comissários de bordo só são pagos por aquelas horas que o avião está no ar. O tempo que passam em chão não conta no salário deles. Então, quando o avião estiver parado na pista atrasando o seu planejamento, é sempre bom lembrar que provavelmente a culpa não é deles. A quarta curiosidade é aquele buraquinho enigmático na janela do avião. Você já notou aquele buraco na parte inferior da janela do avião? Então, ele é conhecido como válvula de respiro ou orifício de respiração, o que permite que a pressão entre a cabine dos passageiros e a fuselagem externa se mantenha equilibrada. Aí a janela é composta de 3 camadas, né? E a válvula de respiro está localizada ali na do meio. E essa válvula ela é importante na saúde e no bem-estar dos passageiros, pois conforme a altitude aumenta, a pressão diminui e ela permite que a pressão esteja em um nível seguro para que você possa respirar normalmente e com segurança. E além disso também, essa válvula libera a umidade entre o espaço das camadas e permite que a janela não fique com aquela névoa, né? Assim você consegue tirar aquelas fotinhas legais lá de cima que a gente tanto gosta de tirar. E a quinta curiosidade, também sobre temperatura, é que no interior ela é muito frio, né? Aquele friozinho que a gente sente assim que a gente entra no avião. As cabines contam com um sistema de ar pressurizado que deixa os passageiros mais sensíveis à queda da pressão. Então, existe uma conexão entre a temperatura e a pressão do avião, que pode causar perda de consciência, né? Que é a hipoxia, que é a falta de oxigênio. E para evitar desmaio e outros problemas, o ar-condicionado costuma ficar bem geladinho, né, para que isso não aconteça. Então, procure estar sempre agasalhado, né? A sexta curiosidade é uns triângulos vermelho ou preto que tem na parede do avião. Não sei se você já reparou nesses pequenos triângulos perto de algumas janelas. E para que serve, né? Então, eles mostram para a tripulação os assentos que oferecem a melhor visão para eles, né, das asas e dos motores. Que essa inspeção visual é muito importante e faz parte do checklist que é sempre seguido antes de qualquer avião decolar. Dentre outras coisas, os tripulantes devem checar se os flaps, né, aquele dispositivo que fica na beirada das asas, estão funcionando corretamente, se apresenta algum problema, ou se as asas estão cobertas de gelo, por exemplo. O sétimo curiosidade é que o piloto também vai no banheiro, né? É lógico. E nessa hora, um comissário de bordo entra na cabine do piloto e aguarda o seu retorno. Isso é uma medida de segurança. Por exemplo, se acaso aconteça alguma coisa com o copiloto enquanto o piloto está fora, o comissário terá alguns minutos, né, para chamar um responsável. A oitava curiosidade é o gosto, são as comidas do avião, porque muita gente reclama que é ruim, né? Eu, particularmente, eu gosto. Mas, na realidade, o sabor dos produtos servidos a bordo é alterado pelo ambiente ao redor. Estudos indicam que a altitude tende a diminuir a nossa sensibilidade gustativa. E o paladar humano
torna-se 30% menos sensível a bordo de uma aeronave. E de acordo com os estudos, né, a comida ruim, né, na verdade, está relacionada com a mudança da nossa capacidade de perceber o sabor. E não realmente, a culpada não é a companhia aérea com o sabor das comidas, né? A nona curiosidade é que os comissários se comunicam com o piloto por uma porta blindada, né? Em situações normais, os comissários conversam através dessa porta blindada e durante o dia, de 40 em 40 minutos, eles têm que ligar lá dentro da cabine e durante a noite, de 20 em 20 minutos, isso para checar se está tudo bem lá com eles, né? Se estão em condições de trabalhar. Só os comissários têm um código lá para poder entrar lá dentro caso aconteça alguma emergência, né? A curiosidade número 10 é a respeito dos banheiros, que eles podem ser destrancados por fora. Porque o banheiro é uma coisa desconfortável do avião, né? Ele é pequeno, ele é apertado e fica naquele vai e vem o tempo todo, né? O entra e sai, né? Assim, se alguém passar mal e se machucar lá dentro, um comissário poderá abrir a porta sem dificuldades. Geralmente há um mecanismo de segurança na porta que permite destrancar o banheiro pelo lado de fora. A curiosidade número 11 é a luz que é intencionalmente desligada durante o pouso ou a decolagem. Já reparou que as luzes não são reduzidas, né, durante a decolagem e o pouso? E isso é feito propositalmente para que os olhos dos passageiros se acostumem com a escuridão. Dessa forma, em alguma emergência, as sinalizações de rotas de fuga serão claramente percebidas. Porque o ajuste ocular ocorre em alguns segundos, né? Um tempo muito importante durante uma evacuação da aviação. Esses segundos podem salvar vidas dos passageiros da tripulação. Por isso, é muito fácil apagar as luzes durante um pouso ou decolagem, né? Pois mesmo que não ocorra nenhum acidente, nossos olhos já estão acostumados com a escuridão e conseguem enxergar as sombras, ou seja, esses poucos segundos são cruciais para a sua segurança. A curiosidade número 12, que é um pouso forte, pode ser feito também intencionalmente. Isso acontece quando a pista está molhada. Então é recomendado que o piloto faça um pouso mais firme. Se a pista estiver molhada, pode ter uma fina lâmina de água sobre a pista. E se o piloto efetuar um pouso suave, é capaz que ele faça um pouso onde o pneu da sua aeronave está sobre a lâmina de água e não tem um contato direto com a pista. Então, muitas vezes a aterrissagem é forte, não ocorra, né, para não ter o problema de acontecer aquelas aquaplanagem, né, no caso de condições climáticas adversas, né, vamos dizer assim. Então, por isso que tem essa aterrissagem forte. E outra curiosidade são as máscaras de oxigênio, que aquelas comissárias fazem as demonstrações, né, para ser usada em emergência. Os passageiros têm 15 minutos apenas de oxigênio disponível para respirar, mas não entre em pânico, porque é um tempo suficiente para que o piloto diminuir a altitude, né, para que você consiga respirar sem problemas. E, além disso, também os comissários estão preparados, né, para auxiliar os passageiros em caso de emergência. Outra curiosidade é o ar limpo, que a cabine ele tem um sistema de filtragem como dos hospitais, então fique tranquila porque o ar é bem limpinho enquanto você está no avião. Normalmente o número de partículas no ar é muito baixo e o avião quase é como uma sala esterilizada, assim, pois há ampla ventilação e pouquíssimas fontes geradoras de partícula dentro do avião. São muito mais seguros praticamente que qualquer outro espaço fechado. Outra curiosidade é por que eles são brancos? Você já reparou que a maioria das aeronaves são brancas, né? Isso acontece por algumas razões. Uma é que a cor branca retém menos calor, então isso é melhor para os passageiros, mais econômico para a companhia e também ajuda a evitar choque com os pássaros, porque branco tem reflexo e as aves enxergam mais fácil. E outro motivo também é que na cor branca é mais fácil encontrar as rachaduras ou a parte amassada, né? Em caso de acidente também é mais fácil localizar um avião branco do que um colorido. Outra curiosidade é que os funcionários voam de graça, né? Os funcionários da companhia conseguem voar de graça, né? Pagando ou então pagando apenas a taxa de embarque. Porém, essa reserva deve ser feita em regime de stand-by, né? Ou seja, né, o funcionário conseguirá voar se tiver vaga no voo. Se estiver lotado, ele tem que esperar uma próxima oportunidade. E também ele consegue para os seus familiares, às vezes alguns amigos, quem não gostaria, né, de ter um familiar assim. Outra curiosidade são as luzes nas pontas das asas, que não sei se você já reparou,
Tem duas luzinhas na ponta de cada asa, uma vermelha, outra verde. E essa sinalização ela é padronizada no mundo todo. Na esquerda é luz vermelha e na direita é verde. E com isso o controlador de voo, por exemplo, consegue ver o sentido do avião. Imagine uma escuridão total, ter uma luz diferente na ponta de cada asa é uma ótima referência para ajudar o piloto a desviar de uma aeronave próxima, evitando assim um acidente, né? Então, mas é isso, senti vontade de falar sobre essas curiosidades. Se você já sabia alguma delas, comente aí para mim, ou se alguma outra que eu não citei, comente também. E é claro, se você gostou desse vídeo, quer receber mais vídeos, se inscreva aí no canal, aperte aí o botãozinho vermelho, deixa aquele like também. E obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!